Muito boa noite a todos, boa noite os que estão ouvindo agora presencialmente a live e os que vão ouvir essa live num futuro aí próximo, ou num futuro muito distante, daqui a 5.000 anos, né? Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa live aqui. Salve Pedro, obrigado pela presença, grande mestre é você, prazer em encontrá-lo por aqui também. Muito obrigado pela presença, é sempre bom ver você, cara. Boa noite, Matheus, também. Boa noite a todos os presentes aí que sempre nos acompanham. Só lembrando, aqui é uma live feita por mim, professor de filosofia, Rodolfo Braga. Boa noite a todos, mais uma vez. Estou fazendo a live todos os dias com a história da filosofia. Estou varrendo a história da filosofia como um todo. Comecei tem pouco mais de... tem 2 semanas aí, mais ou menos. Ainda não chegou a completar 2 semanas. Tem várias lives lá no meu Instagram, se você quiser ouvir essas lives aí. Se você quiser também ouvir no YouTube, eu pego esses vídeos aqui, eu coloco lá no YouTube, no canal da Academia Areté. Lá nós estamos com uma série de vídeos, né, já feitos por mim, já anteriores, como Escola Agathon originalmente, mas aí depois eu e Bruno decidimos seguir cada um seu caminho aí. E aí hoje eu estou fazendo, né, direto, todos os dias, live pela minha escola agora, Academia Areté. Então eu estou no YouTube, se você puder ir lá no Facebook também curtir os vídeos, os textos, vai ser excelente também, né? Eu peço que você faça isso, curta e compartilhe inclusive, porque se você compartilhar os textos e os vídeos, isso vai chegar a mais gente vai poder assistir isso daí. Então, assim, principalmente lá no Facebook e no YouTube mesmo, se você puder ir lá dar uma força, vai ser muito bom, tá? E no Instagram também, é claro. O Instagram é uma excelente plataforma para divulgação de trabalho. E aí eu já anuncio para vocês de uma vez aí, em um mês provavelmente, né, como eu já venho anunciando, nós vamos lançar um curso de um clube de debate, né? Na verdade não vai ser um curso onde vai ser início, meio e fim praticamente. Nós vamos trabalhar o tempo todo com debates, ensinando principalmente aos jovens. Você que conhece aí algum pai, alguma mãe de algum adolescente, o garoto entrou com 11 anos ali, 12 anos, já pode se matricular, porque ali ele vai aprender as técnicas de bem debater. E debater buscando a verdade, não é aquele debate assim, ganhei o debate, olha que gostosão que eu sou. Não, é para debater aprendendo a buscar a verdade, aprendendo as técnicas de bem argumentar, as técnicas de bem falar, quais são os argumentos válidos, quais são os argumentos inválidos. Isso tudo eu vou trabalhar com os alunos. Claro que esse curso também, esse clube, né, podem ser abertos vários clubes, ele vai ter um número limitado de alunos, de modo que cada aluno ali vá poder falar nos diversos modelos de debate que existem, né? É claro que eu vou dar uma ênfase ali para o chamado modelo Parley, que é o modelo baseado no Parlamento Britânico, que é o modelo feito do Campeonato Brasileiro de Debate e do Campeonato Mundial de Debate, se eu não me engano, também é feito nesse modelo. Então eu recomendaria muito vocês indicarem para pais aí de adolescentes e tal, para as pessoas ficarem antenadas, porque ali eu vou trabalhar também mostrando, esse argumento aqui é inválido, aquele argumento ali é válido, esse daqui, olha só, foi um argumento que você não apresentou corretamente, você pode melhorar, né? Nesse tempo aí de pandemia, pessoal, vamos falar a verdade, muita coisa ficou revelada em termos de educação, que é o seguinte, às vezes o aluno ficou revelado por quê? Porque agora os pais estão tendo acesso às salas de aula, não é verdade? Estão tendo acesso às salas de aula dos professores e estão vendo que, em geral, os filhos, né, não têm uma participação muito proativa, né, vamos dizer assim, de real protagonismo no processo de aprendizagem. E aí, essa é uma excelente oportunidade, porque eu garanto a vocês, ali o que o filho, né, o que o jovem vai mais fazer, e até adulto, provavelmente penso também em fazer um clube de debates para adultos também, mas o que mais falta nas pessoas é elas saberem e praticarem esse tipo de coisa, falarem mesmo. Então vão ser temas semanais, onde os alunos vão poder debater. Na aula seguinte eu vou dar um feedback, você pode melhorar nisso, melhora naquilo, então vamos lá, pratica aí agora isso que eu falei, fazendo isso assim, assim, assim. O cara vai praticar verdadeiramente ali, falando de fato, treinando, obviamente, para todo mundo saber o que vai ser feito. Tá claro? Então assim, se você conhecer alguém
né? Se você conhece alguém que possa, na verdade, indicar para fazer parte desse clube de debate, indique. Indique porque, assim, vai ser muito interessante, como eu falei, para jovens, principalmente pessoal a partir de 11 anos de idade, aí, vai poder se matricular. E adultos também que quiserem participar, vai ser muito interessante. Então eu recomendo muito esse curso que eu vou dar aí. Em um mês, provavelmente nós já vamos estar aí operacionais de modo completo, tá bom? Então, por favor, dê uma atenção boa para isso daí, ok? Bom, então, no primeiro momento, eu queria começar aqui falando o que nós estamos fazendo aí. Nós já viemos fazendo o seguinte, olha, falamos lá o que a filosofia é, né? Falamos o que a filosofia faz, depois nós mostramos que filosofia só faz sentido falar na Grécia Antiga, não existe em sentido estrito, em sentido técnico, filosofia chinesa, não existe filosofia budista, isso não existe. Nós mostramos por quê aí, numa das lives aí para trás. Depois nós falamos os fatores que foram fundamentais para o surgimento da filosofia na Grécia especificamente, o que os gregos conseguiram ali, quais foram as receitas, né, os ingredientes, na verdade a receita não, quais foram os ingredientes que os gregos juntaram para o surgimento da filosofia ali naquela região, né? Não foi assim, vamos dizer assim, igual muita gente fala, o milagre grego, não, eles tiveram alguns fatores ali, segundo alguns historiadores, que foram importantes para o surgimento da filosofia. Nós comentamos isso também, né? Laócio, o mito, o contato com outras culturas, as formas de governo variadas ali na Grécia Antiga. Então isso fez surgir a filosofia ali. Depois nós começamos a história da filosofia propriamente dita. Nós falamos sobre as características gerais dos pré-socráticos, falamos do Tales, do Anaximandro, do Anaxímenes, né? Num futuro eu penso dar um curso bem específico sobre os pré-socráticos para poder esmiuçar melhor isso daí, apesar de eu ter falado ali com bastante carinho, bastante cuidado ali, mas a gente pode esmiuçar ainda mais, ou seja, detalhar mais coisas ali. Eu pretendo no futuro dar uma aula sobre os pré-socráticos especificamente, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, nós vamos hoje falar de outros pré-socráticos. Nós falamos também do Heráclito, do Parmênides. Claro, hoje, por exemplo, eu vou falar de Pitágoras, por exemplo. O Pitágoras ele veio antes de alguns desses que eu mencionei já, de Heráclito, de Parmênides, por exemplo, né? Mas por que eu mencionei lá o Heráclito e o Parmênides? Porque essa questão do movimento, da mudança, não mudança, é uma questão fundamental que vai guiar depois toda a história da filosofia ocidental, principalmente no que diz respeito à física. A física, né? Essa disciplina atual aí, que está aí, que a física vai se iniciar lá atrás. E não só com Heráclito e Parmênides, como eu mostrei. Vai se iniciar com os pré-socráticos como um todo. Porque o que eles investigam é a físis, ou seja, o mundo físico, o que está aí no mundo material, né? A físis, a palavra físis significa natureza, né? Então eles investigam esse mundo natural como um todo. Então hoje eu gostaria de falar rapidamente, né? Eu não vou me delongar muito, porque eu quero avançar na história da filosofia, porque eu considero ter filósofos à frente muito mais importantes do que esses pré-socráticos que nós estamos falando. É claro que nós já vimos que esses pré-socráticos eles têm muita base ali daquilo que vai ser a filosofia ocidental daqui a um tempo, né? Quer dizer, depois deles ali, né? Atualmente, por exemplo, eles têm muita influência nessa ciência que eu falei, que é a física. Mas eu queria só dar alguns elementos aqui de outros pré-socráticos. Agora encerrar esses pré-socráticos hoje, para na próxima live, amanhã eu vou fazer uma live, já vou avisando aqui, amanhã a live não vai ser 10h30 da noite, porque 10h30 da noite é a hora que provavelmente eu vou estar chegando em casa, então não vou conseguir chegar e fazer imediatamente, né? Porque eu chego tarde amanhã, eu saio amanhã daqui de casa 4 horas da manhã e chego amanhã quase 11 horas da noite, provavelmente umas 10h40, devo estar chegando em casa. Então, para não começar e não chegar e correr risco de não fazer, eu vou fazer a live um pouco mais cedo para poder colocar esse conteúdo aí. Bom, mas por que eu quero encerrar os pré-socráticos? E amanhã eu vou fazer uma live especial dando uma pausa no conteúdo dos pré-socráticos, tá? Eu vou dar uma pausa, vou comentar de outro assunto que vocês vão ver amanhã. Vai ser uma live rápida também. E aí eu vou comentar esse assunto extra aí. E aí nós vamos de vez em quando fazer isso. Eu vou dar uma pausa, falo de um outro assunto aleatório do meu interesse. E aí nós avançamos aí no conteúdo normalmente, tá bom? No conteúdo da história, da filosofia como um todo. Mas vamos lá. Quais são os outros pré-socráticos que eu quero mencionar aqui? Eu poderia mencionar vários outros.
Mas eu escolhi alguns aqui só para a gente poder citar e terminar. Por exemplo, o primeiro pré-socrático que eu gostaria de citar então aqui, para terminar essa parte dos pré-socráticos, é o Pitágoras de Samos, né? Um filósofo lá da Itália, né? Um filósofo itálico. Samos ficava na Itália. Então, Pitágoras, como a gente já está acostumado a saber, ele foi um matemático, né? Ou vamos lá, vamos colocar aqui em pratos limpos. Existe até a dúvida se Pitágoras, de fato, foi isso tudo que a história, de repente, contou. É porque ele virou uma espécie de... O movimento pitagórico, Aristóteles mesmo, ali próximo, começou a chamar de os pitagóricos, porque não se sabia nem se Pitágoras foi esse personagem todo aí. Então, dada a mística que gerou-se ao redor dele, ficou essa dúvida, no final das contas, no decorrer da história, se Pitágoras ele existiu ou não. Né? Na verdade, assim, Pitágoras existiu, mas eu quero dizer se os feitos dele, de fato, foram esses todos, como alguns colocaram, porque Pitágoras ele virou meio que uma espécie de líder de uma seita religiosa, vamos colocar assim, né? Foram os pitagóricos. Então, muitas histórias fabulosas, vamos dizer assim, foram criadas ao redor de Pitágoras. Mas uma coisa a gente sabe, os pitagóricos, eles... vou chamar de pitagóricos aqui agora, os pitagóricos ou Pitágoras, tanto faz, né? Vamos lá. Os pitagóricos, eles consideravam o número como elemento primordial de todas as coisas. Lembrem-se que os pré-socráticos estão buscando o elemento constitutivo que está na realidade como um todo. Do que são feitas todas as coisas. E os pitagóricos vão falar que são os números que constituem as coisas todas. Vejam, e o fato deles dizerem que são os números, isso daí causou muita impressão, em geral, dentro desse movimento dos pitagóricos mesmo, ao ponto deles começarem a buscar relação numérica em tudo quanto é fenômeno do universo como um todo. Por exemplo, as leis numéricas para os anos, né? Você tem leis numéricas para os anos. Você saber que o ano, né, é o quê? Ele tem... Cada dia o Sol gira ao redor do seu próprio eixo. Aqui onde eu moro, o Sol nasce aqui, né, nessa direção, se põe ali. Ou seja, ele nasce, se põe, dá a volta lá embaixo, vamos dizer assim, nasce de novo e se põe, dá a volta, né? Ou seja, esse movimento do Sol, ou seja, que é um movimento extremamente irregular, acontece sempre, você pode marcar. E se você fizer uma subdivisão desde a hora que ele nasceu até a hora que ele se pôs, e marcar essa subdivisão, você pode marcar essa subdivisão como forma constante, de modo numérico. Tá? Você tem então os anos, né, a partir disso, ou seja, uma determinada posição aqui que o Sol nasce, daqui a um ano ele vai estar exatamente nessa posição. Por quê? Na medida em que vai chegando para o inverno, ele vai chegando para cá, e para o verão ele vai chegando mais para cá. Então, eu posso medir essa variação aqui. Opa, ele chegou aqui, agora ele está voltando. Se ele está voltando, eu posso falar, olha, passei um ciclo aqui, um ciclo completo, onde ele foi e voltou. Vou chamar isso de ano, ou seja, isso aí é um ano. E aí eu sei o seguinte, quantas vezes ele nasceu e ele se pôs durante o fato dele nascer naquele ponto ali e voltar para aquele ponto novamente. Opa, foram 365 mais ou menos, né? 365 vezes que ele nasceu e se pôs, até ele voltar para a mesma posição ali. Então vejam, disso daí eu também posso criar as estações do ano, percebendo que existe o quê? Uma variação ali dentro dessa perspectiva das estações do ano. Os meses, eu posso fazer essa subdivisão que eu falei, se o Sol nasce naquele ponto ali, ele leva um tempo, ele nasce ali, se põe ali, mas durante um determinado período de tempo ele vai chegando para o lado, até ele nascer num outro ponto, eu percebo que está mais frio, eu vou subdividir, vou falar o seguinte, olha, esse período aqui, o clima está se esfriando, quando ele está voltando, o clima esquenta. Daí nascem as estações do ano, os dias, né, os meses, só eu subdividir essa passagem aí, na verdade, do início que ele nasce num ponto ali, depois ele se afasta para vir para cá, depois ele volta. Os dias mesmo, que é uma evidência, ele nasce e se põe ali no outro lado. Vejam, o período de incubação do feto nos animais, os pitagóricos perceberam isso. Por exemplo, sei lá, um ser humano, né, a gestação de um ser humano
leva um determinado número de meses, de um cavalo, outro, e eles começaram a perceber, olha, existe uma regularidade no período de, entre aspas, vamos chamar assim, de gestação, né, do ser humano e do cavalo, do cachorro. Isso varia, mas existe o quê? Varia de animal para animal, mas numa mesma espécie tem uma regularidade. E uma regularidade que você pode expressar por meio de um número. Então vejam que os números, eles estão aí povoando várias partes da estrutura da realidade. Não é verdade? E na música, por exemplo, os pitagóricos são famosos na música. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma viola de arco, que eu tenho aqui, uma viola clássica. Eu tenho um violino aqui, mas eu preferi pegar a viola, porque o pessoal da viola, eles são os mais zoados da orquestra. Por que são os mais zoados da orquestra? Porque normalmente as criancinhas, quando vão tocar instrumento, elas vão pro violino. Só que o mercado do violino é extremamente competitivo, aí o sujeito fala, pô, não dá pra mim, eu vou pra viola, que vai ser mais fácil eu conseguir entrar para esse mercado. Tô especulando aqui a sociologia do que faz o sujeito ir para a viola. Mas o que os pitagóricos perceberam foi o seguinte, isso aqui é uma viola de arco, então nós temos aqui a corda Lá, Ré, Sol, Dó, né? E eles perceberam o seguinte, olha só, aqui a corda está presa nessa parte aqui chamada cavalete, né? Ou ponte, né? E aqui nós temos a pestana superior. Então nós temos essas duas coisas. A corda está presa aqui e está presa aqui. Então qualquer coisa que eu toque aqui no meio... Olha só, isso aqui é a corda solta, né? É como se ela estivesse presa aqui e aqui. É o Lá, né? Ó. Lá, Ré, Sol. Opa, Sol, Dó. Então eu tenho as cordas todas aqui, não é verdade? As cordas certinhas, uma presa aqui, outra presa aqui. Então se eu toco a corda Lá, por exemplo, aqui na viola, né? Só uma viola, repito, não é um violino. O violino está ali guardado ali, mas aqui é uma viola. Se eu toco a corda Lá, ela toca desse modo. E os pitagóricos, Pitágoras, por exemplo, percebeu que existe uma relação numérica no tamanho das cordas. Se eu tocar, por exemplo, a corda inteira, ela emite um som, né? Ó. Ou então Dó, né? Dó, Dó, né? Dó. Ou então Lá. Se eu toco Dó, ó, Dó. E se eu tocar, então, ó, eles vão descobrir a seguinte relação, ó. 1 sobre 2 é metade. Então, se eu tocar metade, eu tenho a oitava. Metade da corda está aqui, ó. Metade do caminho, ó. Aqui eu tenho metade do caminho e aqui eu tenho outra metade do caminho. Então é mais ou menos aqui, ó. Metade, né? Apertei aqui e a outra metade. Se eu apertar aqui, ó, e tocar aqui, ó. É aqui. Sol, Dó. Não, Dó, Dó. Então aqui, ó. Lá. Lá, né? Lá, lá. Ou seja, dividir na metade e dividir na metade aqui. Se eu tocar aqui também sai esse som. É para sair, né, na verdade. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. Lá, lá, né? Eu posso até chamar isso aqui de Dó, se eu quiser, né? Dó, Dó. Né? Mas não é Dó, é um Lá. Né? Lá, Lá. Então você tem 2/3, né? Não, metade. Então você tem 1 sobre 2. 2 sobre 3 vai dar o quê? Vai dar a quinta. 2 sobre 3 é a quinta. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui e dividir por 3, né? Dividir por 3 mais ou menos aqui. Então eu tenho aqui, aqui, aqui assim mais ou menos, ó. Lá, Lá. Como é que vai ser a quinta do Lá? Vai ser mais ou menos aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó. Lá, mi, lá, mi, lá, mi, lá, mi, lá, si, dó, ré, mi, lá, mi, lá, mi. Então, ó, eu tenho 2/3 aqui, 2/3 aqui, né? E 2/3 aqui. Então, se eu tenho esse 2/3 aqui, né? 2 partes de 3, eu divido aqui em 3 partes, eu tenho a quinta. Agora, se eu tenho 3/4, ou seja, aí eu vou dividir agora toda a corda aqui, 3/4, eu vou ter a quarta, no caso, né? Então tá aqui, ó. Lá, Lá, Ré, Lá, Ré,
Isso são os 3/4. Vejam, no fundo, pessoal, eu tenho essa relação aqui. Claro que o piano não está afinado, mas eu tenho, olha só. Dó, dó, que eu estou tocando aqui. Ou então tem isso aqui também, que seria a quinta, né? Olha. Né? Dó, sol, dó. Metade seria isso aqui, ó. Dó, dó. Né? 1 sobre 2. 2 sobre 3. 3 sobre 4. Estão percebendo? 4 sobre 5. 4/5. Percebem? Essas relações Pitágoras que percebeu. E aí o nosso ouvido vai gostar muito de ouvir isso aqui, olha só. Por exemplo, ó. Nosso ouvido gosta de ouvir isso, mas nosso ouvido gosta de ouvir isso aqui, muito isso aqui, ó. Ok, meu filho, posso tocar, pode tocar também? Sim. Agora não, porque eu já vou desligar aqui. Vai lá com a mamãe, vai, meu amor. Você quer tocar também? Sim. Mas eu vou guardar agora, tá bom? Vai lá com a mamãe. Tá? Olha só. Então, o negócio é o seguinte, você tem essas relações todas. E aí eles vão começar a buscar várias outras relações. Que outras relações eles vão começar a buscar? Eles vão buscar, por exemplo, olha só, vão buscar relações na justiça. O que a justiça é para eles? Justiça é um número. Justiça é uma equidade, não é assim? Uma espécie de equidade. E aí veja bem, se a justiça é uma espécie de equidade, quais são os números representantes da justiça? O 4 e o 9. Por que o 4 e o 9? Porque eles são números quadrados, ou seja, são números iguais, ali é um quadrado. Então nós temos o 4 por ser o quê? Por ser 2 vezes, é um quadrado, só que formado por um lado 2, e o 9 um quadrado formado pelo lado 3. Tá tocando? Quer ficar no colo do papai? Sim. Então vem cá, vem fazer a live com o papai. Então olha só, você tem o quadrado, no caso, 2. Ou seja, você tem o 9 como sendo o quê? A justiça ou a equidade. O que você tem? Você tem o primeiro número par e o primeiro número ímpar, vamos dizer assim. Ah, o 1 não é o número ímpar, não? E par, não. O número ímpar, para os pitagóricos, ele é tanto par quanto ímpar. Por que ele é tanto par quanto ímpar? Vai lá com a mamãe agora, vai, meu amor. Pode tocar então. Então, ele é tanto par quanto ímpar. Por que ele é tanto par quanto ímpar? Porque ele é gerador do par, mas gerador do ímpar também. Ele é gerador do 2, que é par. Mas ao mesmo tempo ele é gerador do 3, porque é 2 mais 1, que é 3. Então o 1 ele não seria nem par nem ímpar. Qual seria o primeiro número par para os pitagóricos? O 2. E o primeiro número ímpar? O 3. E aí você para pensar o seguinte, do 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, você tem o 4. Então o 4 ele é uma equidade, é igualdade ali. Então a justiça. O 9 também é o que? 3 vezes 3. 3 vezes 3 seria o 9. Então o 9 também é uma justiça, equidade. E aí os pitagóricos vão falar várias coisas. Por exemplo, eles vão falar que a inteligência, a ciência, né? A inteligência e a ciência, por elas serem assim, a inteligência e a ciência, elas são persistência, elas são você ficar na insistência de algo, né? Assim, inteligência, insistência, você se mantém num ponto. Então a inteligência e a ciência estariam relacionados a um. A opinião não, a opinião seria o 2. Por quê? Porque a opinião você está oscilando entre direções opostas, tá? Então você teria isso daí. Se o 1 é a inteligência e a ciência, o 2 é a opinião. E o número perfeito para os pitagóricos seria o 10. Por que seria o 10? Aí a gente tem que pensar o seguinte, o 10 é o somatório dos 4 primeiros números. É 1 mais 2, é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que tudo isso dá 10. E detalhe, se você pegar os lados, né, os lados de um triângulo, você vai ter lá 1, né? Se você tivesse que colocar assim, 1, depois você colocaria 1, 2, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E se você for observar, esse triângulo que é formado a partir do 1, do 2, do 3 e do 4, você vai observar que os lados, todos eles têm 4 pontos, né? Tem 4 pontos e 1 no centro, o que é muito interessante isso, não é verdade? Então vejam, ô Isaac, você vai quebrar a viola, meu filho. Deixa aqui, senão você vai quebrar, meu amor. Vai quebrar a corda.
Então, estão entendendo? No fundo, você tem os números aí. E aí, só pra gente concluir, só um minutinho, meu filho. Fica aqui bonzinho, aqui, vai bem devagar na viola, tá? Pode tocar, mas bem devagar, sem fazer força. Então, assim, no fundo, você tem aí os pitagóricos falando que tudo que existe é feito de números, tá bom? Tudo é feito de números. E aí, veja bem, depois dos pitagóricos, aí nós temos outros pré-socráticos que eu queria mencionar aqui, por exemplo, Leucipo e Demócrito. Leucipo, ele nasceu, eu coloquei lá, Leucipo de Abdera, não porque o Leucipo tenha vivido não tenha nascido em Abdera, eu coloquei lá na chamada para a live de hoje. Leucipo, ele nasceu em Mileto, depois ele foi para Eleia, absorveu um pouco da filosofia dos Eleatas, e depois que ele foi para Abdera, tá? E ali em Abdera ele se estabeleceu e desenvolveu a teoria de que tudo que existe é feito de um elemento que você não consegue dividir, que seriam os átomos. Ou seja, a teoria atômica, ela não é do Dalton e Thomson. Eu sei que os professores de química assim falam, a teoria atômica lá da antiguidade e tal ficou adormecida. Não, ela também não ficou adormecida não, porque outros filósofos vão trazer a teoria atômica à tona aí no decorrer da história da filosofia. Não foi Dalton e Thomson que falaram, vamos recorrer aos antigos. Não foram eles não. A teoria atômica, ela nunca se apagou, ela sempre permaneceu, só que às vezes ela tinha mais força, às vezes ela tinha menos força. A questão é que Leucipo e Demócrito, Leucipo ele propôs que toda a realidade era feita de um elemento que você chegava num ponto e não conseguia mais subdividi-lo, né? E o Demócrito, ele desenvolveu essa teoria, ao ponto do Demócrito dizer que os átomos eles têm uma determinada consistência, né? Ou seja, os átomos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Percebam os estados da matéria aí, já nos pré-socráticos. Vejam que essas questões todas da física não são questões novas. Os antigos não são idiotas, como às vezes a gente pensa, só porque é antigo, estavam lá atrás. Não, ao contrário. Eles têm uma riqueza tremenda na filosofia deles. Tá bom? Além dos átomos terem essa constituição sólida, líquida ou gasosa, que eles chamam de anímica também, né? Ou seja, os átomos eles têm uma espécie de alma aí. Cada átomo possui um tipo de figura, né? Ele tem uma figura ali. Por exemplo, os átomos de aço, eles têm uns ganchos que se prendem. Por isso que o aço, por exemplo, eu tenho aqui, né? O aço é algo, vamos dizer assim, rígido, porque eles são feitos de ganchos. Vejam, é a nossa inteligência, segundo o Leucipo e Demócrito, que é capaz de compreender o átomo. O nosso olho físico aqui não vê. Seria o nosso olho da inteligência que é capaz de entender que tem uma partícula ali menor que não se divide mais, tá bom? Existem então esses átomos de ferro, que são como se fossem ganchos que se prendem. Existem os átomos de água, que são o quê? Lisos e escorregadios, né? Os átomos de água são lisos e escorregadios. Nós temos também os átomos de sal, que seriam ásperos e pontudos, né? O sal seria áspero e pontudo. Os átomos de ar, que são pequenos e pouco ligados, ou seja, eles são menores e são pouco ligados, por isso que o ar tem essa coisa rarefeita. E temos, por último, os átomos da alma e do fogo. Os átomos da alma, eles são esféricos e muito delicados. Por isso que a alma tem essa constituição. O que é a palavra alma na língua portuguesa? Ela vem de ânima em latim, que vem, né, que em grego é psique, né? Psique, ânima, ou seja, a alma é aquilo que tem ânimo, e a nossa alma seria o quê? Seria esférica. Veja, a esfera seria algo perfeito, tá bom? Nesse sentido, é desse modo que são constituídos os átomos. E para terminar a nossa live, finalmente, eu gostaria de falar sobre o Empédocles de Agrigento, tá? O Empédocles, ele disse que, vamos dizer assim, ele chutou para todos os lados, vamos dizer. Ele falou que não tinha um único elemento. Ele falou que nós tínhamos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Ou seja, tudo o que existe é composto desses 4 elementos conhecidos na antiguidade. Repito, terra, fogo, ar e água. E é da combinação desses elementos que nós temos todas as coisas. Só que ele vai falar que existem forças cósmicas, ou seja, forças naturais que juntam. Pode, só um pouquinho, tá? Cuidado.
Isso. Então assim, agora não devagar, filho, senão vai estragar. Então veja bem, existem esses 4 elementos, terra, fogo, ar e água, que constituem a estrutura toda da realidade. Que estrutura é essa? Nós temos aqui, por exemplo, um piano que está na minha frente, vocês estão escutando. Nós temos, por exemplo, todas as coisas que estão ao nosso redor, essa madeira, esse armário, os livros que são de papel, todas as coisas são feitas desses elementos. Só que ele vai falar que existem 2 forças cósmicas que unem as coisas. Que forças cósmicas são essas? O amor é o que une, vamos dizer assim. São 2 forças cósmicas que atuam, né, na realidade. O amor unindo as coisas e o ódio as separando. Então, aquilo que une todas as coisas é o amor. E o que separa as coisas é o ódio. Essas 2 forças são forças extremamente importantes na constituição de toda a realidade para Empédocles. Então, tudo que existe é feito a partir dessas forças, né? Ou seja, as coisas que estão unidas por amor, mas elas não passam o tempo todo unidas, segundo ele. Elas também se separam por conta do ódio. Ok? Então nós temos aí alguns pré-socráticos que eu mencionei, desde Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides. Falamos do Zenão, depois nós falamos hoje do Pitágoras, rapidamente. Rapidamente falamos também do Leucipo e do Demócrito, e agora terminamos de falar sobre Empédocles de Agrigento, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aí ouvindo a live, vendo a live no futuro, tá bom? Muito obrigado. O Isaac está aqui tocando aqui uma música contemporânea, não é verdade, Isaac? Está tocando uma música contemporânea, né? É a música do gato andando no piano. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de agradecer vocês pela presença mais uma vez e assim, pedir vocês para convidarem as pessoas que vocês conhecem para não apenas assistir as lives, porque tem um conteúdo bacana, mas para que vocês possam curtir também e compartilhar, tá? Compartilhem essas lives, compartilhem esse material, tá bom? Porque olha só, eu garanto a vocês, se vocês assistirem live a live, de acordo com isso que eu estou apresentando aqui para vocês, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter lá no final da história da filosofia, quando eu apresentar, vocês vão perceber que existe uma conexão que traz vocês aqui desde a antiguidade até o mundo atual, onde você vai poder refletir o seguinte: caramba, agora eu estou entendendo por que as coisas são assim, por que as pessoas pensam do modo como elas pensam, tá bom? Então olha só, não esqueçam, eu vou lançar alguns cursos aí, vou lançar um curso em um mês, certamente esse curso já vai estar operacional. Se vocês conhecem algum adolescente, pais de adolescente, indiquem esses cursos aí para eles, tá bom? De modo que eles possam fazer os cursos. O primeiro curso vai ser um clube de debate, na verdade, como eu falei, não é um curso, é um clube no qual as pessoas vão poder participar, os jovens vão poder participar, vão ter adultos, por exemplo, também. Os adolescentes vão poder participar fazendo parte desse clube, onde eles vão aprender técnicas de argumentar, saber o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, coisas que são extremamente importantes para a vida adulta, para ele não virar um sujeito que fala as coisas sem saber fundamentar o que ele está dizendo, tá? Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Isaac, dá um tchau pro pessoal também, dá tchau, vai, tchau! Tá? Pode, só mais um pouquinho. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.